galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Sabadão, véspera dos Dia das Mães. Então já desejo a todas as mães desse país, deste planeta, um grande dia, que na verdade Dia das Mães não é um dia só. Esse um dia só é apenas uma data comercial, né, para o comércio poder para o comércio poder vender, mas é uma data que tem que ser comemorada todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então parabéns às mães, parabéns à minha mãe, que eu estou um pouquinho longe, estou a 150 não, a uns 200, 220 quilômetros de distância da minha mãe, mas o coração está sempre perto. Desejar um grande feliz das mães para minha esposa também, que é uma grande mãe, uma grande mulher que eu encontrei, que está do meu lado nas horas boas e nas horas ruins, que é nessas horas que a gente vê quem é que está do nosso lado, a minha irmã, as minhas cunhadas. Então desejo a todas vocês parabéns pelo dia. Que, como eu falei, é apenas uma data comercial esse dia, porque Dia das Mães é todo dia, tem que ser comemorado todo dia. Infelizmente não é assim que acontece no nosso país e pelo mundo, mas deveria ser. Então vamos lá, galera. Sabadão, dia de Brasileirão 2019, quarta rodada. E iniciamos essa quarta rodada com um clássico regional, o clássico carioca, Fluminense e Botafogo, mando de campo do Fluminense. O Fluminense vindo de um jogo épico de virada em cima do Grêmio, e o Botafogo com o treinador novo, Barrocas, fazendo a sua quarta partida, tendo 2 vitórias e uma derrota, já com um novo formato, o Botafogo com uma nova cara, dando uma forma ao Botafogo, dando uma esperança à torcida que estava meio desanimada em relação ao Campeonato Carioca, em relação ao próprio elenco do Botafogo, que a gente tem que admitir, todos têm que admitir, quem comenta, quem gosta, quem não gosta, os torcedores, que o elenco do Botafogo não é o mais recheado, mas como o futebol brasileiro está num nível onde o primeiro e o último não tem uma discrepância tão grande assim, então a gente espera sempre um pouco mais, principalmente de uma camisa forte, pesada e bonita, de tradições, como é o Botafogo e também como é o Fluminense. Que o Fluminense, antes da vitória contra o Grêmio, não tinha tido vitória, vinha jogando bem, mas não estava ganhando. E se enfrentaram. E é justamente disso que a gente vai falar agora. Então eu peço você, meu amigo tricolor, meu amigo botafoguense, que você acompanhe aqui o nosso canal, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães. Galera, não esquenta-se no áudio, tiver umas vozes, que a casa do lado aqui tá com muita gente, estão falando pra caramba, então provavelmente vai sair a conversa do pessoal aqui do lado, mas a gente tem que entender, já tá todo mundo comemorando, sabadão à noite aqui onde eu moro, tá muito calor, tá todo mundo fazendo churrasco, então a gente tem que entender, então eu peço a compreensão de vocês, porque o áudio talvez vai sair outras vozes sem ser a minha. Então vamos lá, galera. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Galera, Fluminense e Botafogo. Vitória do Botafogo. Fluminense 0, Botafogo 1. Gol do Alex Santana de cabeça, que está na sua fase artilheira. Mas vamos com calma. Não é tão para desespero do Fluminense, mas também não é tão euforia para o Botafogo. Não quero tacar balde de água fria na vitória do Botafogo, e também não quero minimizar as derrotas do Fluminense. Não é nada disso, mas tem que se analisar com calma. Vamos lá. O jogo em si hoje. Galera, se eu aumentar a voz, é porque a galera do lado aqui tá falando muito alto. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho mais o tom da voz para ver
se vocês conseguem me escutar. Que a impressão... Eu sei que não estou fazendo isso de propósito, porque o pessoal do lado não sabe nem que eu estou gravando, não sabe nem o que eu faço. Mas a impressão que dá é que quando você começa a gravar, as pessoas falam mais alto ainda. E é o que está acontecendo. Eu estou falando, eles estão falando mais alto, mas é lógico que não tem nada a ver, é uma simples coincidência. Então vamos lá, o jogo em si. O jogo em si é muito bom para ser analisado, porque o jogo foi muito tático. Só que com falhas, apesar de ser um jogo muito tático, teve falhas táticas dos dois lados e deficiências técnicas dos dois lados, porque os dois times têm isso. Mas foi um jogo muito mais tático do que técnico. E nesse perfil, a meu ver, juntando o tático e o técnico, para mim é uma questão de gosto. Para mim o Fluminense jogou um pouco melhor. Porque no primeiro tempo, nitidamente o Fluminense foi superior quase que o primeiro tempo inteiro ao Botafogo. No segundo tempo, o jogo deu uma caída no ritmo, o que já não era um ritmo tão acelerado assim, o ritmo já era lento. Algumas vezes o Fluminense acelerava o jogo ficava corrido, mas no geral o jogo no primeiro tempo já não foi muito acelerado. No segundo tempo caiu um pouquinho mais, o Barrocas deu uma ajeitada lá, porque taticamente o seu sistema defensivo pelo lado direito estava horroroso, e o problema não era só o Marcinho, porque reclamavam muito do Marcinho, o Marcinho, tiraram o Marcinho e botaram um outro jogador ali. Não adiantou absolutamente nada, porque o problema não é só individual, o problema era tático. E qual era o problema? Ali tem o lateral direito, independente de quem seja o lateral direito, vai sofrer se não consertar, porque quem faz a cobertura do lateral direito é o Carly. Ele é lento, o Carly é lento para fazer a cobertura. Quem está na frente do lateral direito é o Eric, que não tem uma noção muito grande de marcação e não tem esse poder de marcação. E um outro detalhe, a meu ver, para o futebol brasileiro, o Eric também não tem que marcar o lateral, mas isso é do futebol de hoje, mas ele não tem muito essa noção de marcação. Ele ajuda, compõe, mas não tem muita essa noção de marcação. E quem estava pelo lado direito, no meio de campo, para ajudar a marcar, era o Cícero, que hoje estava completamente sumido. Então quem fazia essa cobertura hoje era o Carly, muito lento, o Cícero, que estava sumido, e o Eric, que voltava pouco. Então o lateral quer mostrar trabalho, quer mostrar vigor, quer ser o titular, ele tem que avançar um pouquinho. E toda vez que ele avançava, não tinha cobertura, ou quando tinha cobertura era muito lenta. Aí o colombiano Gonzalez, que agora está jogando aberto pelo lado esquerdo, porém eu discordo do que foi falado na TV, que não muda nada o Everaldo saindo e o colombiano entrando. Eu discordo. Muda sim. O Everaldo é melhor que o colombiano. O Everaldo parte para dentro. O drible do Everaldo é melhor. O Everaldo tem mais velocidade com a bola rolando. Ele dá o drible em velocidade. O colombiano, ele trava muito o jogo. Ele é ruim? Não é ruim. Ele não é craque. Longe disso. Mas ele vai colaborar. Só que ele não é o Everaldo. E hoje o Everaldo fez muita falta. Porque no primeiro tempo tinha uma avenida do lado direito defensivo do Botafogo. E o Fluminense explorou, porém, se tem um jogador que rabisca mais, que vai mais para dentro, ele ia cavar muita falta e poderia ter até cavado o pênalti. Então, hoje o Everaldo fez falta sim. Pelo lado direito, a marcação pelo lado esquerdo da defesa do Botafogo, a marcação é mais arrumada. Porque lá o Bochecha estava pegando, o Pimpão, que estava jogando pelo lado esquerdo, conseguia voltar, apesar de não fazer uma grande partida, mas estava marcando bem, estava ajudando a marcar. Ou seja, e pelo outro lado, o Gabriel, que era o zagueiro, é mais rápido do que o Carly. Ou seja, pelo lado esquerdo o sistema defensivo estava legal. O ofensivo
ficava mais ou menos assim por causa do Pimpão, porque ele ajudava mais. Pelo lado direito, o ofensivo é melhor porque tem o Érico, mas o defensivo ficava um buraco, que o Fluminense não soube aproveitar. Apesar de ter tido muitas chances por ali, ter tido chances com o Luciano fez uma boa partida, por isso que eu digo, no primeiro tempo, o Fluminense foi bem melhor que o Botafogo. O jogo começou até parelho, mas depois o Fluminense dominou, o Botafogo tinha muita dificuldade para acelerar o jogo, e também não sei se não era a tática do Barrocas, do Botafogo, não acelerar o jogo, que talvez esse jogo acelerado, talvez não, com certeza, o jogo acelerado iria beneficiar o Fluminense, e por esse motivo talvez o Botafogo tenha propositalmente não feito o jogo correr. Não feito o jogo correr. O jogo ficar mais cadenciado. Mas mesmo assim, o Fluminense no primeiro tempo, tática e tecnicamente, foi melhor. Só que não aproveitou as chances que teve o Fluminense. Primeiro, por uma questão de posicionamento. Questão de posicionamento, uma questão individual, porque estavam errando muito o último passe, e uma questão individualista, porque quando tinha que passar, chutava, quando tinha que chutar, passava, mas o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e poderia sim ter aberto o placar e mudaria completamente a história desse jogo. Mas o Fluminense não fez isso. E o Barrocas percebeu que o negócio estava esquisito, que no tanto, na metade do primeiro tempo, ele mudou o Érico de posição. Ele botou o Pimpão para um lado e botou o Érico por outro, para ver se conseguia segurar um pouco, porque ele viu que não estava conseguindo a marcação. Deu uma melhoradinha na marcação, mas o Botafogo não subiu de produção. O Fluminense continuou melhor. Então, no primeiro tempo, tática e tecnicamente, para mim, o Fluminense foi melhor, e o Botafogo pode ter até não querer acelerar o jogo, mas taticamente o Botafogo não estava bem. Não estava bem. Os dois times querendo tocar a bola, sendo tocar a bola. Isso é legal, mas você tem que tomar muito cuidado. Quem são os jogadores que vão sair tocando essa bola? Porque para você sair tocando a bola, você tem que ter o mínimo de qualidade, o mínimo de técnica com a bola no pé. E nem o Fluminense nem o Botafogo estão esbanjando jogadores, principalmente na defesa, para sair jogando. O Fluminense, a meu ver, tem até uma qualidade maior de sair jogando, e por este motivo o Ganso jogou de segundo homem. Jogou o Alan, o Ganso estava voltando para poder fazer essa saída com mais qualidade, mas também o Ganso, eu sei que está voltando agora, ficou parado no tempo, está voltando agora, mas ele deu esse toque. O Botafogo não tem muito essa saída, porque quem tem que sair é o Bochecha. O Bochecha não é esse primor de saída de bola. O Cícero tem até esse toque um pouco melhor, mas o Cícero estava muito parado. Que na verdade o Botafogo jogou com 3 volantes. O Alex Santana é volante, o Bochecha é volante e o Cícero é volante. Eu sei que estava faltando. Tá faltando ali. Hoje não jogou o lateral, não jogou o Gilson, não jogou o João Paulo. Eu sei disso. Que o João Paulo ali tem uma saída. Mas o João Paulo joga, na verdade. Hoje, ele joga um pouquinho mais à frente, ele joga no lugar que o Alex Santana jogou, e o Alex Santana talvez um pouco mais atrás. Ou invertido, o Alex Santana fazendo a 10 mesmo, e o João Paulo fazendo aquele segundo homem no lugar do Cícero. Teria uma qualidade de saída melhor, mas como não tinha, então o Botafogo até tentou, mas se complicou por diversas vezes na saída de bola, e por sorte não complicou de vez. Mas o goleiro deu mole, deu espaço errado, teve saída. Isso é muito bom quando você consegue sair, que você já consegue acelerar o jogo. O Fluminense, quando conseguia sair de trás, ele acelerava o jogo e complicava o Botafogo. Mas no primeiro tempo o Botafogo não conseguia fazer isso. Ele até saía, mas não acelerava o jogo. Talvez fosse pela composição do meio de campo e pelo fato do time do Fluminense
tá muito ofensivo, tá muito para frente. Então, o time do Botafogo acabava naturalmente, por uma questão de opção, não indo pro fight, ficando um pouco atrás. No segundo tempo, o jogo deu uma caída. Era um jogo que já não era tão rápido, deu uma caída. E o jogo ficou mais equilibrado. Porém, mesmo mais equilibrado, taticamente. E no fator defensivo do Botafogo. Porque o Botafogo também atacava muito pouco. Começou até o segundo tempo tentando atacar com o Eric, fez uma mudança, tirou o Pimpão para ver se dava um pouco mais de profundidade, para ver se tentava empurrar um pouco os laterais do Fluminense para trás, mas o time do Fluminense continuava do mesmo jeito, flutuando, se mexendo e, por uma característica, atacando mais, forçando mais. Mas mesmo assim, essa forçação incomodava, mas não estava assustando tanto o Gatito assim. Mas taticamente, o Botafogo conseguiu se arrumar, conseguiu se ajeitar, e a primeira bola realmente perigosa do Botafogo no segundo tempo saiu o gol. Foi uma jogada pela linha de fundo, um cruzamento para trás do Alex Santana, cabeceou e fez o gol. Poucas vezes o Botafogo fez isso. Poucas vezes o Botafogo fez isso. E na vez que fez no segundo tempo, fez o gol. A partir daí o Fluminense foi todo para dentro, tentou, teve um gol anulado, onde o Pedro estava um pouco adiantado. O problema é que esse VAR demora demais. Demora muito, é uma eternidade. E a maneira como os juízes se comportam te paira a dúvida, porque o jogador não sabe o que está acontecendo. Um outro detalhe: o juiz, a meu ver, muito do enrolado. O juiz muito do enrolado teve uma falta escandalosa em cima do Diego Souza. Uma falta escandalosa na entrada da área do Fluminense. Eu acho que no primeiro tempo, uma falta escandalosa que ele não deu. Era muita, não foi pouca falta não. Foi muita falta que ele não deu. Teve umas entradas também, tanto pelo lado do Botafogo quanto do Fluminense, que um lado ele deixava correr, depois tinha uma falta igual, ele dava falta. Ou seja, eu não gostei do árbitro, o árbitro muito enrolado. Mas o VAR não errou. Realmente o Pedro estava um pouco adiantado. O Pedro está voltando agora, vai ter que se entrosar ainda com a galera, mas o Fluminense foi para cima. O Gatito, no final do segundo tempo, fez algumas defesas, fez algumas intervenções, mas faltou ao Fluminense aquele último passe mais açucarado e como é que eu vou falar? Um preparo melhor para o chute. O chute é trabalhado, é tudo treino. Eu sei que hoje uma questão de comissão técnica, os jogadores não podem ficar treinando após aquele horário. O treinador marca, tanto do Botafogo quanto do Fluminense, marca, ou qualquer time, o treino é de 2 às 5. Terminou 5 horas, o jogador não pode querer fazer alguma coisa, ficar treinando falta, ficar treinando escanteio, ficar treinando passe. Não pode, porque aí já vai vir um médico, já vai falar que ele pode ter algum problema muscular, ter uma câncer, igual o Zico, Marcelinho, Rivelino, um monte de jogador ficava depois do treino batendo falta, batendo passe. O Edmundo, que é ídolo do Vasco, falou que ficou um tempão treinando chutar com a perna esquerda, chutava com a perna direita, com a perna esquerda. O Júnior falou isso, que ficava treinando com a perna esquerda depois do treino. Hoje não pode mais, porque senão estoura o jogador. É engraçado, a parte física do jogador de antigamente era melhor do que hoje. Hoje os jogadores estouram por tudo. Vai falar, mas galera, mas é porque o jogo é mais corrido. Negativo. O jogo é mais corrido na Europa. Aqui não. Aqui não. Aqui os times brasileiros correm errado. Aqui os times brasileiros correm errado. E eu vou falar por quê. Se você pega os dois jogos, Barcelona e Liverpool, Ajax e Tottenham.
Vê quantas vezes os jogadores desses 4 times ficavam encebando com a bola para tocar. Era dominou, tocou, dominou, tocou. A grande diferença da Europa para cá, que eu estou começando a analisar mais a fundo, é a velocidade. A tática, os técnicos brasileiros conseguem. É a mesma tática. A diferença é que a impressão que dá é que ou os treinadores brasileiros não conseguem fazer ou não conseguem implementar uma rotação mais alta, ou os jogadores brasileiros que estão aqui no Brasil não fazem o que o treinador manda, porque lá na Europa faz. E eu tenho que concordar com 2 entrevistas que eu vi. Umas 3 entrevistas. Tanto a do Renato Gaúcho quanto a do Vanderlei Luxemburgo, quando ele fala que taticamente o Brasil não deve nada a ninguém. Concordo. Agora eu tenho que concordar com o que o Rafinha, jogador do Bayern de Munique, lateral direito, falou numa entrevista dele. Ele falou, cara, infelizmente não dá para comparar, porque a velocidade do jogo aqui na Europa é muito maior do que no Brasil. E isso é verdade, a velocidade. Mas não é a velocidade do jogador, é a velocidade da bola. Porque os jogadores pegou, passou. Então eles fazem a bola correr. Com isso, os jogadores têm que se movimentar mais rápido. Porém, essa movimentação mais rápida é para receber a bola, para poder sair da marcação. O brasileiro corre muito para marcar. O brasileiro corre muito atrás do adversário para poder marcar. E quando o brasileiro pega a bola, ele tem dificuldade de passar logo, ele tem que encebar, ele tem que dar 2, 3, 4, 5 toques, de vez em quando entregar a bola a domicílio para o seu companheiro. Ele não consegue estar no meio de campo e jogar a bola para o lado só. Ele faz isso uma vez, faz isso outra, mas daqui a pouco ele tem que pegar, tem que levar. Teve um lance no segundo tempo do Diego Souza, que o Diego Souza pegou a bola no meio, tinham 3 ou 4 jogadores do Botafogo e 2 do Fluminense. Se ele domina e toca, ele ia pegar o Eric sozinho pelo lado esquerdo, mas ele dominou e foi andando, ele foi carregando com a bola para depois tocar. Quando tocou errado, o jogador do Fluminense pegou. Isso, vários lances. Então, o jogo aqui no Brasil, ele é bem mais lento que na Europa, porque o jogador quer entregar a bola a domicílio. Ele não faz a bola rolar. Ele quer correr, ele quer acelerar. O jogo correndo tá errado. E isso acaba cansando. E o Fluminense pecou muito nesse último passe. Na finalização, chutou pra caramba, mas chutou errado. O Botafogo conseguiu se segurar e conseguiu o seu placar de 1-0. Um jogo mais tático do que técnico, com deficiências técnicas, como eu falei, mas essa deficiência técnica do jogador brasileiro correr errado, porque o que tem que correr é a bola, não é o jogador. E olha que o canhotinho de ouro, o Gerson, falava isso desde 70. Eu não tenho que correr, o que tem que correr é a bola. Parece que o futebol brasileiro esqueceu que quem tem que correr é a bola, quer entregar a domicílio. Isso vai cansar mais, vai estourar o músculo. E muitas dessas correrias os times fazem porque tem que correr para marcar, não para atacar. Quando vai atacar, já está sem força. Você faz os teus jogadores que jogam aberto defender o tempo inteiro. O Fluminense, o esquema do Fluminense não é muito assim. O Luciano até volta, o Johnny Gonzalez até volta, o Everaldo até voltava, mas ele tinha aquele poder de ficar um pouco no meio de campo para estar sempre empurrando o time para trás. O Fluminense vai ter que encontrar ali alguém para o lugar do Everaldo. Pode ser o Johnny Gonzalez ali? Pode ser, mas ele não é o Everaldo. A característica dele é um pouco diferente. O Everaldo era mais rabiscador. Pá. O Johnny Gonzalez não faz isso. Ele faz muito aquele facão ali. Mas foi um bom jogo tático. Tecnicamente não foi um bom jogo. Então se tivesse que dar uma nota ali, daria uma nota 6, 7. Mas taticamente foi um jogo interessante de se ver e se analisar. Mas com falhas defensivas e ofensivas para ambos os times. Mas no geral, a meu ver, apesar do Fluminense ter perdido, o Fluminense foi melhor. Porém, o Botafogo também não fez uma partida horrorosa, só que atacou muito menos que o Fluminense. Então, foi um jogo mais tático de opções dos treinadores. E por que eu falei que não tem que desesperar um lado e nem ficar eufórico? Porque, vamos lá, o Botafogo está sendo inteligente.
Ele está fazendo uma pontuação que lá na frente, provavelmente, se continuar assim, vai dar um alívio, não vai dar desespero ao Botafogo. Já está com 9 pontos em 4 jogos. Então, tá fazendo esses pontos e tem que fazer mesmo, porque o elenco do Botafogo não é recheado. O Barroca chegou agora, tá implantando um jeito novo. Os treinadores e os times estão conhecendo esse novo Botafogo. Daqui a pouco os times vão conhecer e já vão ver quais são os pontos do Botafogo que você tem que atacar. Vai começar a ficar mais difícil para o Botafogo e para o Barrocas, porque aí o Barrocas vai ter que se inventar em outras maneiras de sair da situação. E pela falta de qualidade e de opções que o Barrocas vai ter, o Botafogo vai encontrar dificuldade. Tem que ser honesto. Não estou tacando balde de água fria. Mas o elenco, tecnicamente, do Botafogo não é o dos melhores. Não é nem o dos 10 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas, se taticamente for muito preciso, não vai ter problema de correr o risco de rebaixamento. Porém, estamos apenas na 4ª rodada. A partir da 10ª que a gente vai ter uma noção legal. Só que como provavelmente não, vai parar para a Copa Sul-Americana, vai dar esse tempo. Então até lá o Botafogo tem que somar o máximo de pontos possíveis. E o Fluminense? Chegou alguns jogadores aí. Fica numa situação complicada que estão 4 rodadas, tem apenas uma vitória e 3 derrotas. Tá ficando muito para trás. Tá ficando muito para trás. Tem que melhorar? Tem que melhorar o quê? Taticamente. Taticamente já tem o seu jogo. O que o Fluminense precisa é peças e treinamento exaustivo de finalização. Tem que saber finalizar e entrosar mais ali com o Pedro. Mas eu, sinceramente, apesar do Fluminense ter perdido 3 vezes e ganhar apenas uma, eu ainda não estou desesperado em relação à campanha do Fluminense. Ainda não estou, mas precisa de ponto. Não vai adiantar só ser ofensivo também se não ganhar ponto. Aí vamos cair naquele outro discurso. Aqui no Brasil não tem como ser eficiente e jogar bonito. Ou você é eficiente ou joga bonito. Eu já falei que eu discordo. Porém, vão acabar falando isso do time do Fluminense. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães, vitória do Botafogo em cima do Fluminense. Resenha, tá aí, coloque seu comentário. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, conta com a participação de todos, tchau.